Quem é esse raio desse suscetível? Olá, tudo bom? Você está no Pílulas Veterinárias. Eu sou Letícia Ruiz, professora universitária no curso de Medicina Veterinária, e hoje a gente vai fechar a cadeia epidemiológica. Não é o último vídeo, mas vocês vão saber quem é esse raio desse suscetível. Então, suscetível é aquele animal vertebrado que é passível de se infectar ou de se infestar com aquele agente etiológico, aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo, aquele parasita, seja endoparasita ou ectoparasita. Então, a gente está falando daquele agente transmissível que vai causar uma doença num animal que pode ser a vítima daquele invasor. Esse suscetível, então, é aquele carinha que não tem proteção contra aquela infecção. Ele vai ser desafiado por esse agente etiológico e esse agente etiológico vai conseguir passar as barreiras iniciais e invadir, infectar esse suscetível. Então, a gente tem animais que eventualmente não são suscetíveis a uma infecção, que eles são naturalmente resistentes ou que eles adquiriram uma resistência porque eles já se infectaram no passado e têm uma resposta imunológica protetora, ou porque eles receberam uma vacina e eles receberam, portanto, um desafio que não foi de doença real, de infecção natural, mas dessa vacina que fez um estímulo no sistema imunológico, agora ele está protegido contra essa infecção. Em algumas situações, a gente tem um animal que está vacinado, que não está protegido contra a infecção, mas ele não vai manifestar os sinais clínicos. Vai fechar a cadeia epidemiológica, ele pode até de repente se tornar uma fonte de infecção, mas ele não vai ter sinais clínicos, ele não vai ficar doente. Ainda assim, vai ser um suscetível, se a gente pensar nesse aspecto da cadeia epidemiológica. Mas se ele estiver protegidão, não entrar nada, então ele não é um suscetível. Acabou a cadeia epidemiológica ali. Ele não tem uma porta de entrada aberta. Portanto, a gente tem que considerar fatores como a idade desse animal, de repente a nutrição, o nível de estresse que ele está, a própria imunidade que eu falei, para a gente saber se ele vai estar aberto a essa infecção, se ele vai estar aberto a esse desafio. E claro, uma vez que esse animal se infecte, pode ser que ele não venha a desenvolver sinais, mas a gente tem que lembrar que uma vez que se infectou, se ele passar a eliminar esse agente para o ambiente, ele vai ser uma fonte de infecção, tá? Sintomático ou assintomático. Esse vídeo ele é super curtinho, porque é só para a gente fechar a cadeia epidemiológica. E aí a gente pode já entender que, como ela tem esses 5 elementos, a gente pode mirar em alguns elementos para interromper essa transmissão. Se a gente eliminar a fonte de infecção, seja porque a gente tratou aqueles animais ou porque a gente isolou esses animais, a gente fez com que eles deixassem de eliminar o agente para o ambiente ou a gente simplesmente fechou eles em algum lugar onde eles não têm contato com outros suscetíveis, você quebrou a via de eliminação enquanto você vai lidar com esse animal. Então, conhecendo a cadeia epidemiológica, se você sabe todos os elos dela, talvez você consiga descobrir aonde você pode interferir para evitar a transmissão desse agente patogênico. Se você tem uma fonte de infecção, está eliminando o agente para o meio ambiente pela via de eliminação. Se você tratar esse animal e ele for 100% curado, ele deixa de ser uma fonte de infecção. Se você isolar esse animal que está doente durante o tratamento, enquanto ele ainda está transmitindo, se ele está isolado, ele não está contaminando as vias de transmissão, então também você quebrou a cadeia. Se você pensar no suscetível e você proteger esse suscetível, pode ser pelo isolamento também. Você isola esses animais que são sensíveis àquela infecção, àquela infestação. Eles ficam longe de um ambiente contaminado, eles não vão pegar também. Ou então você protege eles de alguma forma. A principal forma de você proteger um animal é dar bem-estar e imunidade. Bem-estar, Letícia? Pois é, porque o bem-estar está pressupondo que esse animal está bem alimentado, que ele está bem hidratado, que ele está livre de estresse, que ele está livre de outras doenças que podem debilitar o sistema imunológico dele, que ele está conseguindo ter a vida dele da forma mais saudável possível. Então, acaba sendo um super fator de proteção para você diminuir o desafio dele. Ele até pode ser desafiado, mas ele vai conseguir encarar melhor esse desafio dessa infecção. Ou então você vai mirar na via de transmissão. Eu falo que é o ponto que tem menos glamour. Porque se você for pensar, o veterinário, ele quer mexer com aquele animal que está doente e tratar esse animal. Ele quer pegar aquele animal saudável e proteger, de repente vacinar. Mas a via de transmissão, ela não tem graça nenhuma, né?
você tem que limpar aquele chão que está sujo, você tem que trocar aquele pote d'água e colocar uma água saudável, você tem que procurar uma comida de qualidade, você tem que matar vetor, coitado dos invertebrados, né? Mas não tem jeito, a gente vai ter que eliminar eles. Eu não gosto deles, tá? Não queria contar pra vocês, mas eu sou a favor de matar alguns insetos. Lá vem a galera e falar que eles têm o papel ecológico. Eu sei que tem, mas eu tenho que estar do lado dos meus animais, dos vertebrados. Então, desculpa, eu vou mirar nos invertebrados. Então, assim, a gente vai ter que fazer controle de vetores, eventualmente vai ter que fazer controle de pragas. Foi um tópico que eu não toquei lá no assunto de via de transmissão, mas você pode ter alguns animais, fauna sinantrópica, eventualmente, fazendo uma contaminação também mecânica. Se for uma transmissão biológica e a gente tiver uma fauna vertebrada fazendo transmissão, são fonte de infecção, tá? Volta lá para a fonte de infecção. Mas se tiver, por exemplo, um rato passando e carreando, ele vai estar atuando como um contaminante de via de transmissão, não necessariamente como uma fonte de infecção. É uma discussão para epidemiologistas e biólogos aí. Mas enfim, se a gente tá falando da via de transmissão, ela não tem muita graça, né? Tipo assim, é vassoura, é esponja com água e sabão, é desinfetante, é fazer esterilização de material, não tem glamour nenhum. Mas é um dos pontos mais importantes da profilaxia. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre profilaxia, pegando cada um desses pontos da cadeia epidemiológica e desmembrando tudo isso pra gente ver como atacar. Tá bom? Então a gente fecha a cadeia epidemiológica nesse vídeo, mas vai ter mais um vídeo falando sobre o tema, que na verdade eu vou contar uma história para vocês vão identificar direitinho todos os elos da cadeia epidemiológica nessa história que eu vou contar, tá bom? Então se inscreve lá no canal e aguarda o próximo vídeo, que vai ser bem interessante. Até mais!